estudantes do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Lembrem lá dos nossos combinados. Lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você. Lave sempre as suas mãos antes e depois das aulas e sempre que possível. E arrume aí um lugar bem confortável para você colocar os seus materiais, que a gente tem muita coisa para aprender hoje, certo? O que nós vamos utilizar de materiais hoje? O caderno ou a folha para o registro da aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Vamos fazer a nossa revisão da aula passada. Na aula passada nós falamos de manifestações culturais sobre o folclore. Lembra que a gente estudou sobre o provérbio? Os provérbios são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados aos aspectos universais da vida. Por isso, são utilizados até os dias atuais. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Então, provérbios são frases que têm a função de aconselhar ao mesmo tempo que transmite algum ensinamento. E nós vimos até alguns provérbios com aquele livro, Brincando com Provérbios Populares. Vamos lembrar de alguns deles? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Quando a barriga tá cheia, toda goiaba tem bicho. Cozinheiros demais, caldo estragado. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Então, foi alguns provérbios que a gente viu na aula passada. E na aula passada também nós falamos das brincadeiras folclóricas, que são passadas de geração em geração. Elas não possuem um autor definido. Portanto, elas podem sofrer algumas modificações, seja no nome ou nas regras, dependendo da região do país. E a gente viu que muitas das brincadeiras que vocês brincam, vocês aprenderam com os pais, com os avós, madrinhas, padrinhos, né? E são brincadeiras que são folclóricas, como essas que eu coloquei aí na tela. 01, sombra, queimada, vivo morto, 5 Marias, gato mia, lenço atrás, forca, bete-ombro, ioiô, passanel, roda peão, amarelinha e nós 4. E também aprendemos sobre as lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. E também escutamos a lenda da gralha azul, a ave símbolo do estado do Paraná. E por que ela é a ave símbolo? Porque foi instituído pela Lei Estadual número 7.957 de 1984. Além da gralha azul, o pinheiro e o pinhão também são símbolos do Paraná, certo? E agora vamos ver as atividades realizadas pelos estudantes das escolas municipais aqui de Curitiba. Essa primeira tela mostra algumas atividades dos mitos do folclore. Então teve alunos que fizeram os fantoches e fizeram até a dobradura. Vou dar um tempo aí para vocês verem essa atividade, certo? Parabéns para os alunos e que vocês continuem fazendo tudo com muito capricho e dedicação. E olha que legal,
A professora Maria Fernanda, da Escola Municipal Presidente Pedrosa, fez com os alunos delas uma pesquisa sobre os mitos do folclore. Além do fantoche, eles tinham que fazer um desenho e pesquisar. Vamos ver as atividades deles? Vou dar um tempo aí para vocês verem tudo isso. Muito legal, parabéns tanto aos alunos como aos professores que fizeram várias propostas diferentes aí para trabalhar o folclore, certo? E vamos lá para a nossa aula 21. E hoje nós vamos falar da contribuição dos imigrantes na cultura brasileira, ou melhor, vamos continuar essa aula, certo? Então pegue lá o seu caderno, registre a data de hoje, aula 21, História, contribuição dos imigrantes na cultura brasileira. Vou aguardar aí você fazer, certo?
continuar, vamos ver o que a Vivi tem a nos ensinar hoje. Olhem lá a tela. Imagine a sua vida como ela é hoje. Casa, família, escola, amigos. Agora, imagine você perder tudo de um dia para o outro. Essa é a realidade dos refugiados. Refugiados são aquelas pessoas que têm que deixar sua casa, seu país. Isso pode ser por causa de guerras, perseguição religiosa, racial ou política, ou por tragédias naturais. Nestas condições, essas pessoas são obrigadas a deixar tudo para trás e reconstruir a vida em outros países. Hoje nós vamos falar de alguns imigrantes que foram refugiados. Tiveram que deixar sua pátria devido a diversos problemas e vir morar aqui, certo? Mas vamos lá. Vamos fazer a mesma atividade que a gente já estava fazendo. Trocar o símbolo pela letra para descobrir qual imigrante nós vamos falar, certo? Eu vou dar um tempinho aí para você fazer. Então vamos lá, já conseguiu descobrir que imigrantes nós vamos estudar? Lembra do esquema como que é? Troca o símbolo pela letra, mas se a gente olhar o desenho, a primeira letra é aquela que está valendo. Então nós temos lá o sol, primeira letra, S. U, ilha, I. Se cedilha não tem ali na tabela, então já apareceu ali essa cedilha. Óculos, O. E sol, S. Vamos falar dos suíços. E quem é suíço veio da onde? Veio da Suíça, que fica aqui, ó, pertinho da França. Na Europa Central, certo? Que é um país que tem um número muito grande de lagos, vilas e Alpes. E na tela nós temos lá a bandeira da Suíça. Agora vamos ver a contribuição dos suíços. E para variar, a culinária de novo. A maioria dos países contribuiu, né? Dos imigrantes contribuiu com a culinária. Primeiro, o chocolate suíço, considerado um dos melhores do mundo. Você já imaginou? Também tem a batata suíça ou rosti, que é um prato feito com batatas raladas e fritas na manteiga, no óleo, que pode ser recheado. E também tem o fondue, que pode ser doce ou salgado. Na Suíça eles comem bastante de queijo e de chocolate. E uma localidade paranaense com influência suíça é a ilha do Superagui Guaraqueçaba. Ela foi fundada em 1852 pelo cônsul suíço de São Paulo, Charles Perret Gentil. E algumas famílias que moravam lá inicialmente eram suíços. Agora já está mais misturado. Para chegar até a ilha, eu posso ir de carro, mas demora muito, ou uma travessia de barco, que sai ou de Guaraqueçaba ou de Paranaguá, certo? É um lugar muito bonito, tem lindas praias, trilhas e até cachoeira. Vamos agora conhecer outros imigrantes? A mesma atividade, troque o símbolo pela letra, certo?
corrigir, ver se você conseguiu acertar qual imigrante que nós vamos estudar agora? Bicicleta. Letra B, estrela. Letra E, lua. Letra L, gato. G, aranha. A e sol, S. Nós vamos estudar sobre os belgas. E quem é belga? Veio de onde? Veio da Bélgica, que é um país localizado no oeste do continente europeu, tá? Fica aqui, ó, bem pertinho da França. Nossa, o mapa aqui tá ficando cheio de flechinhas, né? E na tela você pode ver a bandeira da Bélgica, certo? E vamos falar das contribuições dos belgas. Os belgas juram que eles que inventaram o lanche servido em cone de papel. Aquele cone com um lanche dentro, certo? Lá tem bastante batata frita, que eles servem dessa maneira, dentro do cone, com um ladinho ali para colocar o molho. Na Bélgica também tem o chocolate belga, que também é considerado um dos melhores do mundo. E também tem um doce popular que é o gaufre, que a gente conhece aqui como waffle. Outra contribuição dos belgas é uma coisa que você gosta muito, nos desenhos. Olhem lá, o surgimento dos Smurfs aconteceu em 1958 na Bélgica, na ocasião feito pelo ilustrador Peio. As Aventuras de Tintim. Primeiro foi feito em história em quadrinhos, depois virou série e filme, criado pelo autor belga Hergé em 1929. O herói das séries é um personagem Tintim, um jovem repórter e viajante belga. Ele é auxiliado em suas aventuras por seu fiel cão Milou. As histórias em quadrinhos é uma paixão belga. Não é à toa que Bruxelas, a capital da Bélgica, é reconhecida como a capital mundial dos quadrinhos. Bem interessante conhecer sobre isso. Agora vamos para outro grupo de imigrantes. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade. E daí, já conseguiu descobrir que grupo de imigrantes nós vamos estudar agora? Vamos lá! Nós vamos falar dos ingleses. E os ingleses vieram da onde? Vieram da Inglaterra. Aqui, ó. A Inglaterra faz parte das nações constituintes do Reino Unido. Fica no continente europeu. E na tela você pode ver a bandeira da Inglaterra. E as contribuições dos ingleses também vai para a parte da culinária. Todo mundo fala que os ingleses adoram chá, o chá das 5, mas na verdade eles tomam chá o dia inteiro. E tem uma característica bem diferente. Eles não tomam o chá, somente o chá, eles gostam de chá misturado com leite. Outra é o peixe junto com batata frita, que eles falam que também foram eles que inventaram. E também tem o bife Wellington, que é um pedaço de carne coberto com patê e uma massa folhada. Muito bonito, deve ser uma delícia, nunca comi, um dia eu como. E uma cidade paranaense com influência inglesa é Londrina, e tem uma história bem interessante. O inglês Simon Joseph Fraser, mais conhecido como Lord Lovat,
Veio ao Brasil em 1924 e criou a Companhia de Terras do Norte do Paraná. Ao observar a névoa característica da mata da região, ele lembrou da sua capital, inglesa, que é Londres, por isso que ele deu o nome de Londrina, que quer dizer Pequena Londres. Interessante, né? Agora vamos para mais um grupo de imigrantes? Vou esperar você fazer essa atividade. E daí, conseguiu descobrir qual grupo de imigrantes que nós vamos estudar agora? Vamos lá? Nós vamos estudar sobre os libaneses. E libaneses vieram da onde? Vieram do Líbano. Esse país aqui, ó, pequenininho aqui. E ele está localizado na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental. E lá na tela você pode ver a bandeira do Líbano, certo? E vamos ver a contribuição dos libaneses, também na parte da culinária. Os doces libaneses, feito de massa folhada, recheado com castanha de caju, nozes, amendoim e pistache. E tem uma calda doce, que pode ser feita com açúcar ou com mel, certo? E a esfirra. A esfirra até você já conhece, já ouviu falar. Ali tá aparecendo uma esfirra fechada, mas eles fazem também a esfirra aberta, Que é um salgado, que é assado no forno. E tem vários recheios. Carne bovina, carne de carneiro, queijo, coalhada ou até verduras temperadas. E o tabule, que é um prato libanês de salada. Ele é feito principalmente de trigo, tomate, cebola, salsa, hortelã e outras ervas, certo? E ele é consumido principalmente com folhas de alface decorando. Agora vamos para outro grupo de imigrantes. Vou dar um tempo aí para você fazer. E daí?
conseguiu descobrir que grupo de imigrantes nós vamos estudar agora? Nós vamos falar dos sírios. E sírios? De onde que vieram? Vieram da Síria, que ó, fica ali pertinho do Líbano. Também é um país localizado na Ásia Ocidental. E os sírios vieram para o Brasil na época da proclamação da República Brasileira. Mas isso já faz tempo, mas também começaram a vir agora, porque lá está acontecendo muitas guerras. Eles estão saindo desse país e vindo para cá como refugiados. Lembra que eu falei no início da aula? E a contribuição dos sírios também é na comida. E eles têm uma sequência de pratos quando eles vão comer, como aparece ali na primeira figura, ó. A refeição tradicional da culinária síria é dividida em vários pratos: salada síria, makdoutes, hummus, baba ganoush e pita. Uns nomes bem diferentes, né? E também o quibe, que até você deve conhecer, que é feito com trigo, né, e carne. Tem o shawarma, que é um sanduíche que é feito naquela churrasqueira grega, que é aquela churrasqueira de pé, que eles tiram tiras de carne num pão sírio com legumes e enrolam, bem diferente. E o charuto, que é feito ou de folha de parreira ou de folha de repolho com recheio. E ele serve o charuto com coalhada seca. A coalhada seca é um tipo de iogurte ou de queijo sem o soro, certo? Outra contribuição dos sírios é com os instrumentos musicais. Olhem lá na tela. O alaúde ou oud é um instrumento de corda. O tablá ou derbaque é um pequeno tambor de mão. O argu é um instrumento de sopro de tubo duplo e uma palheta única, ou seja, ele tem 2 tubos, mas tem um lugar só para soprar. O tábio é um tambor em forma de taça. Uns instrumentos bem diferentes, né? E outra contribuição dos sírios é a dabik, que é uma dança. E é uma dança que eles usam bastante os pés, como se estivessem batendo os pés. Até tem uma história que diz que quando eles começaram a construir as casas, eles faziam os telhados amassando barro e mexendo os pés. Por isso que surgiu essa dança, né? Se é verdade, eu não sei. Mas tem uma coisa interessante nessa história. Mostra a união do grupo, né? De trabalhar junto para construir as casas. E também é considerada a dança da vitória. Também tem o masbaka, que é um colar de contas, tipo um terço que eles usam nas mãos, que eles ficam fazendo meditação, né? Ou orações. E eles usam também um lenço de pano, que é o mandil, que eles usam tanto no pescoço ou como na cabeça, certo? Tanto os sírios quanto os libaneses têm uma contribuição importante para o desenvolvimento do Brasil. Vamos ler o texto? Contribuição dos sírios e libaneses. Enquanto a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil foi trabalhar na área rural, estimulados principalmente pelo governo devido à substituição da mão de obra escrava, os sírios e libaneses se fixaram nas cidades, dedicando-se às atividades comerciais. Possuindo capital limitado, muitos deles iniciaram a vida em atividade conhecida como mascates, que era o vendedor que comercializava suas mercadorias de porta em porta. Quando prosperaram, investiram na abertura de um negócio próprio. Olha que interessante, a gente já estudou isso em uma das aulas. Eles foram para o lado do comércio. Como eles não tinham ainda loja, eles iam de porta em porta fazer a venda dos seus produtos. Quando eles conseguiam bom dinheiro, eles compravam então um comércio, uma loja para trabalhar, um lugar fixo, certo? Vamos para mais um grupo de imigrantes? Eu vou dar um tempo aí para você fazer a atividade.
descobriu qual grupo de imigrantes que a gente vai estudar agora? Nós vamos falar dos peruanos. E o Peru fica aqui, ó, na América do Sul, certo? E lá na tela você pode ver, então, a bandeira do Peru. E olha as contribuições, também vai para lá, para o lado da culinária. Tem o roco releno. Vai dizer, nossa professora, o que é isso? É o pimentão ou tomate recheado. E o ceviche? O ceviche é um prato da culinária peruana baseado em peixe cru marinado com suco de limão. Ó, vocês falavam do japonês que comia o peixe cru, peruano também. Ele é cortado bem picadinho e daí coloca o limão como se cozinhasse aquele peixe e come com, às vezes, com torrada. É bem gostoso. O agi de galinha, que é um ensopado de frango. Você vai dizer, ai professora, eu já comi esse ensopado de frango. Mas além de legumes, o frango é ralado. Bem diferente, né? E o lomo saltado, que é tipo umas tiras marinadas de lombo com cebola, tomate, batata e outros ingredientes. E ele é servido com arroz. Também não é tão diferente do que a gente come. Mas uma outra contribuição dos peruanos é as vestimentas, as roupas tradicionais, os ponchos, cobertores, túnicas, chapéus, vestidos. E eles são bem coloridos, né? E além de tudo, eles são bem grossos para se proteger do frio lá nas regiões montanhosas. E tem roupas dessas que a gente até encontra por aqui, certo? Vamos para outro grupo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade, certo? Daí conseguiu descobrir que grupo de imigrantes que nós vamos estudar agora? Nós vamos falar dos venezuelanos. E os venezuelanos vieram da Venezuela, que fica aqui na América do Sul. Com o agravamento da crise econômica e social da Venezuela, teve um fluxo muito grande de cidadãos venezuelanos pedindo para vir para o Brasil. Nos últimos anos, há vários pedidos de refúgio e de residência temporária ao governo brasileiro, certo? E há contribuições também na parte da culinária. A arepa é um tipo de pão muito popular nesse país e ele é ótimo para rechear. E também tem a cachapa, que é uma panqueca, mas é uma panqueca feita de milho, que também é recheada. E o tequenos venezuelanos, que é um palito de queijo com massa frita, um lanche bem popular por lá.
E uma das contribuições deles é na dança, o joropo, que nasceu da mescla da cultura de nativos, europeus e africanos. Toda essa mistura criou o que é hoje a dança típica da Venezuela, que também é praticada em uma parte da Colômbia. E o vestuário? Como a alpercatas, que é uma sandália que se prende ao pé com tiras de couro ou de pano. E o lique-lique, olha que nome interessante, que é a vestimenta típica masculina dos venezuelanos, certo? Vamos para mais um grupo de imigrantes? Vou dar um tempo aí para você realizar essa atividade. E agora nós vamos estudar sobre os colombianos. Colombianos vieram da onde? Da Colômbia, que também fica na América do Sul. Lá na tela você pode ver, né, a bandeira da Colômbia, certo? E na Colômbia tem muitos conflitos armados de grupos que não aceitam a política local. A partir desses conflitos se produziram dois tipos de movimento: o deslocamento forçado, que são pessoas que mudam de uma cidade para outra, e a migração internacional, em busca de refúgio em outro país. Então nós temos muitos refugiados colombianos, certo? E uma das contribuições dos colombianos é o milho, e eles têm uma variedade bem diferente de milho, consomem bastante. Também os tubérculos, que são plantas que se desenvolvem embaixo da terra, como batata, batata doce, batata baroa, batata salsa e mandioca, eles consomem bastante. E também o abacate, que é um fruto que eles consomem também muito. E uma das contribuições é o futebol. Você vai dizer, mas futebol também tem aqui no Brasil. Mas você sabia que uma pesquisa realizada pelo Booking.com comprovou que os colombianos gostam mais de futebol do que os brasileiros? Bem interessante. E agora nós vamos para o último grupo de imigrantes que nós vamos estudar. Vou dar um tempo aí para você realizar essa atividade.
Descobriu qual o grupo de imigrantes que nós vamos ver agora? Nós vamos falar dos haitianos. E os haitianos vieram do Haiti, que fica na América do Norte. Tem uma curiosidade, é uma ilha. E é uma ilha que é dividida entre dois países, entre o Haiti e a República Dominicana. A imigração haitiana no Brasil é resultado da instabilidade política e econômica vivida no Haiti. No país tem muitos conflitos políticos, crises econômicas e catástrofes naturais. Em 2010 houve um terremoto que devastou o país, por isso que nós temos tantos refugiados, certo? E agora nós vamos fazer diferente, nós vamos assistir um vídeo de uma criança que nasceu no Haiti e hoje é estudante de uma escola municipal, certo? Oi, gente, nós estamos aqui, vamos fazer... O Cal vai dar um depoimento para vocês. Eu vou falar as questões e ele só vai responder, tá bom, Cal? Bom, quando você tava no Haiti, você gostava de brincar de quê? Eu gostava de brincar de bola com meus amigos. E, tipo assim, você nunca, depois de bola, assim, que é o fundamental que menino sempre joga, você não gostava de brincar de outra coisa, tipo assim, fazer aventuras ou outras coisas? Eu gostava também de andar de bicicleta. No Haiti você tinha bicicleta? Não, eu andava com meus amigos, eles me espreitavam. Eu dava a volta, daí eles davam a volta. Ah, tá. E no Brasil, você não ganhou bicicleta? Ganhei uma bicicleta da minha mãe. Tá. E depois disso, você não gosta de brincar de outra brincadeira, além de bola, bicicleta, outras coisas? Gosto. Eu tenho uma bola aqui que eu ganhei. Tem uma bola aí que eu ainda brinco e eu ganhei uma bicicleta do meu primo. E você não gosta de brincar de jogo de pega-pega, essas coisas? Sim, eu gosto de brincar de jogo de mata-senta, pega-pega, esconde-esconde. Tá. Então foi isso, gente, as questões que eu falei pro Cal. E daí, muito interessante, né? Conhecer um pouco de outra cultura, conhecer um pouco das coisas que esse estudante gostava, que tinha lá e adquiriu aqui, certo? E a nossa aula terminou. Nós nos encontramos na semana que vem. Tudo de bom para você!